Oliveira. Ô, meus queridos, eu já vou emendar com uma pergunta aqui. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense, avançou na Copa do Brasil, Parará e tal. Já são 6 vitórias seguidas e 16 jogos sem perder. A última derrota foi exatamente para o Atlético naquele 2-1 pela Copa do Brasil. Já vou começar com você, Monstrão. O Flamengo virou um time, o time a ser batido na temporada? Por gentileza, câmeras, please. Eu acho que sim, viu? Eu acho que pelo elenco que ele tem... Só pelo elenco ou o trabalho do Dorival? O Dorival também mudou, potencializou esse elenco, né? Mas vieram novas peças. Tem jogador chegando, jogador bom, que não troca nem a roupa. E quando ele precisa usar o elenco, ele usa muito bem. Ontem o Vidal foi um maestro em campo. Tem uma coisa que eu vou falar aqui, que eu não sei se eu concordo com o meu comentário. Melhor jogador do jogo ontem. Rodinei. Tô com sede. Rodilindo tá jogando muito, o Pedro é um absurdo. Nossa. E no Flamengo é o seguinte, se joga todo mundo bem, fica imbatível. Se joga uns 4 ou 5, ele ganha o jogo. Ontem, por exemplo, o Gabigol não foi bem. O Gabigol até foi um milagre o Dorival ter coragem de substituí-lo, que isso dificilmente acontece, entrou o Cebolinha. Mas ontem o Gabigol não foi bem. Mas mesmo assim a defesa se comportou, o Rodinei jogou muita bola, o Arrascaeta dá um tapa aqui e o Pedro tá jogando muito. Então, sim, o Flamengo, embora não vá ganhar o Campeonato Brasileiro, inclusive tem esse confronto no fim de semana contra o Palmeiras, o Flamengo deve ir reserva, porque tem a semifinal da Copa do Brasil na semana que vem. Então o brasileiro se encaminha muito pro Palmeiras, mas é o favorito, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores. Eu, há algum tempo, né, Vinícius Gris? Falava com você, mas você não me dava razão. Que o Pedro era o cara e o Gabigol superestimado, embora bom jogador, bom atacante, superestimado. O cara que faz gols de rara beleza, mas de um jeito simples, parece que são movimentos absolutamente naturais, como esse que estamos vendo aqui, é o Pedro. O Pedro é um absurdo. Thiago Valu, no seu time, você gostaria de Pedro ou Germancano? Por gentileza, câmeras, please. Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde, os amigos, telespectador em casa. O Pedro, por conta de ser mais jovem, por conta de ter ainda o potencial, acho que o Pedro ainda pode se desenvolver mais. E muito mérito do Dorival, mas muito mérito mesmo. Pegou esse Flamengo, ele foi o único a colocar Pedro e Gabigol, coisa que, inclusive, Renato Gaúcho, viu, Elton Novaes e Thiago Fernandes, que gosta muito, passaram por lá, outros treinadores. Rodinei, recuperadíssimo, um jogador que não servia de nada, concordo com a Lê totalmente, o melhor disparado ontem do jogo. E faz um Flamengo seguro. O Flamengo ontem era para ter vencido por 2-3-0, acabou não fazendo os gols, né? O Gabigol perdeu uma oportunidade incrível. E o Flamengo, e numa noite, vamos lembrar, né? Everton Ribeiro e Arrascaeta não atuaram no nível que costumam atuar. Mas você pega, por exemplo, o João Gomes também, o que joga é uma barbaridade. Nós jovem e que personalidade, cara. Que personalidade. Ô, Elton Novaes, me dá a última derrota do Flamengo aí, enquanto o Elton fala, que eu vou perguntar ao Elton aqui o seguinte. 1 bi de faturamento, gastaram quase 90 milhões na última janela. É uma seleção. Como em 2019 tinha uma seleção, agora também montou uma seleção. O Dorival chegou lá e não meteu telão atrás do gol e tal, e não sei o quê, pôr um telão ali de LED, o Dorival chegou lá, eu não vou dizer que faz o simples, porque eu não sei o que ele está fazendo. Mas o Dorival, que muita gente o tem como um cara pouco sofisticado, é o cara, ô Elton, que devolveu o futebol ao Flamengo. Mas vocês vão ficar falando do Flamengo, nós vamos falar da competição, da Copa do Brasil, do Flamengo, e respeito também a torcida do Flamengo aqui, que é muito grande, no interior também. Ele, de uma forma que me parece ser simples, ninguém colocava o Pedro com o Gabigol. Eu acho o Gabigol baita atacante, só que eu acho o Pedro um cara mais oportunista. Ele chegou lá, Elton, e fez os movimentos simples. Olha o que esse Rodinei tá jogando, Elton. Olha o que esse time do Flamengo tá jogando, por gentileza, Elton. Eu fico por entender ainda. Você acha que a disparidade em relação aos demais tende a aumentar? Tende. Com esse time ainda se acertando, vindo uma turma maior. Agora só, eu fico tentando entender o que o Paulo Souza fez lá até o meio do ano. É um negócio que eu fico questionando, assim, como que isso aconteceu. Porque o Dorival chegou lá, parece que ele pegou, assim, o que a torcida do Flamengo mais quer no momento era ter o Pedro entre o trio perfeito ali, que é o Everton, o Gabigol, o Arrascaeta, era ter ele ali naquele momento. Ele deu uma sorte que é a saída do Bruno Henrique. Mas era isso que o torcedor mais queria, ter o Pedro ali jogando naquele trio.
E o Pedro tá lá, jogando e encantando. E o técnico Tite já coloca ele como um dos possíveis convocados. Ele já tem a lista dele, deu entrevista ontem à Rádio Globo, falando que o Pedro é um cara que tá sim no radar e pode ser convocado para a Copa do Mundo, porque ele pensa muito nas linhas, né? As linhas ali, quando um time tá muito com a linha para trás, o Pedro é aquele cara que funciona muito bem no time do Flamengo. E ele quer esse jogador na seleção brasileira e vai ter esse jogador que vai fazer uma diferença gigantesca, porque o Pedro tá vivendo um momento maravilhoso. E o time do Flamengo é sim o time a ser batido na atual temporada. Pedro vai ser convocado. Não sei se para a Copa do Mundo. A próxima lista vai ter o nomezinho do Pedro lá. Você acha que é cedo para falar dele na Copa do Mundo? Não, eu acho que o Tite está fazendo o caminho correto. Característica ele tem para se dar bem? Ele é o único com essa característica que o Tite está procurando. Ele tem vários atacantes lá e de bom nível, né? Você tem o Gabigol, você tem... O Gabigol, acho que não está na lista, mas tem o Gabriel Jesus, você tem o Richard, você tem o Matheus Cunha, você tem opções ali. Com essa característica mais posicional, quebrar a linha é só o Pedro. Só que ele quer observar o Pedro contra os caras da própria seleção brasileira. Thiago Silva, Éder Militão, Marquinhos, para ver como ele se comporta e a gente torce para que ele tenha um bom comportamento, porque ele está jogando muito. Ô, Thiago, ontem eu tive a oportunidade, nós, que eu não faço nada sozinho, nada conquistei na minha vida sozinho. Aliás, conquistei. Não conquistei. Sozinho, nada. Eu ia falar minha filha, mas não tem como gerar uma filha sozinho, não, né? Não, tem. Que eu fui importante no processo, né? Bastante. Beijo, minha filha linda, Mariana, 1,80 m, de puro talento e mau humor. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, Thiago. Quando eu perguntei ao Elton, que me parece claramente ser seu algoz no programa, o Elton disse que acredita Ele não gosta de que a disparidade aumente do Flamengo em relação aos demais, porque um bi de faturamento. E outra coisa, gente, o Rodrigo Capello, grande Rodrigo Capello, monstro, falou sobre esse negócio de fair play financeiro. Entendam, vai lá, tá os vídeos do Capello, ele explica sobre esse negócio de fair play financeiro. Entenda lá primeiro, pode sair falando bobagem, tá? O fair play financeiro talvez fizesse mal ao Atlético, né? A gente para pra pensar. Pois é. Então, esse negócio de, o Flamengo faz loucura. Faz loucura não, fatura e gasta. Fatura e gasta. É o que nós falamos aqui anteontem, antes do jogo de ontem, antes da classificação, o Flamengo é um negócio assim, absurdo. Você acha que a disparidade tende a não aumentar? Porque ontem nós tivemos a oportunidade de bater um papo com o Bruno Musi, porque eu recebi algumas informações sobre a SAF do Atlético, não confirmadas pelo Bruno Musi por razões muito óbvias. Ele é CEO do Atlético. Existem documentos assinados, que são as NDAs, né, que são documentos com confidencialidade, e ele não vai dizer, são 15, queremos 1 bi de capital novo, que vamos vender 50% mais 1 e etc. Ele não vai falar. Mas a informação que eu recebi de uma fonte extremamente confiável é de que cerca de 100 empresas foram contactadas, 15 já assinaram o documento de confidencialidade. Logo, estão interessadas em trocar documentos para saber se é um bom negócio ou não. A tendência dessa disparidade do Flamengo com os demais, para você, não existe em relação ao Palmeiras e daqui a pouco ao Atlético? Não existe hoje essa disparidade. Você discorda veementemente do Elton? Sim, veementemente. Não existe essa disparidade hoje do Flamengo com o Palmeiras. Palmeiras é um clube muito organizado. Palmeiras tem um estádio que o Flamengo nem sequer tem. Palmeiras hoje ele tem receita não só pelo meio do futebol. Palmeiras consegue receita via shows que acontecem no Allianz Parque. Ela não é toda do Palmeiras hoje, porque existe uma parceira administradora do local, mas o Palmeiras também tem essa receita. Para mim, existirá sim um domínio de Palmeiras e Flamengo. Então existe essa disparidade. Não, como é que existe disparidade se ele tem alguém do lado dele? Não, mas ela vai existir. Ela já existe entre os outros. Ela já existe, entre os demais, ela já existe. Já existe o faturamento hoje do Flamengo é maior que o do Palmeiras. Mas o Palmeiras é muito bem administrado. Beleza. E ele consegue fazer um faturamento muito próximo do Palmeiras. Quando o Palmeiras fatura, o Flamengo fatura 1 bilhão, o Palmeiras está faturando 800 mil. É muito próximo. É muito perto um do outro. Não é uma diferença tão grande. A gestão é que vai ditar. O que os outros clubes precisam fazer, ou se conseguirem fazer isso, que eu acho que é muito difícil hoje no cenário do futebol brasileiro, exceto para Corinthians e São Paulo, que tem força para isso. Thiago, mas a questão é se aproximar que essa disparidade vai aumentar e se manter. Eles não conseguem hoje se aproximar da receita que o Flamengo e o Palmeiras têm. Na sua avaliação, vamos olhar para o Atlético
já em acho que a gente tá falando a 2023, mesma tá? coisa. O Atlético já se tornando SAF, então a gente sabe que a coisa é demorada, tem conselho para entrar, não é tão rápido. Mas imaginando um futuro próximo de o Atlético como SAF, com estádio, mantendo essa base, se reforçando ainda mais. O Atlético tem condição de acompanhar Flamengo e Palmeiras? Daqui a pouco você fala, eu quero ouvir também o Valuzão, mas eu tenho